寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem já puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo aí, né, a teoria de hoje é: e se a China fosse um país maoísta? E essa teoria é uma teoria minha. E bem, para quem não conhece esse quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria aconteça. Nada é assim, aconteceu porque eu quis, entende? Eu sempre pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível, porque senão não ia ter motivo para ter esse quadro de teorias, né? E eu também pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as conclusões, beleza? Mas enfim, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E bem, para quem não sabe, né, a partir de 2008 começou a existir um partido na China chamado Partido Maoísta Chinês, né, e a bandeira não é nada mais nada menos do que o rosto do Mao Tse Tung na bandeira, pois é. Só que a nossa teoria não vai começar a partir de 2008, porque eu sei que vocês querem, eu sei que vocês gostam das pancadarias que eu teorizo aqui, né? Então, vamos retornar ali ao tempo do Mao Tse Tung, vamos retornar um pouco no tempo, mas não muito no tempo, mas vamos aí já para 1976, né, quando o Mao Tse Tung vem a falecer. Bem, quando o Mao Tse Tung vem a falecer, quem passa a assumir é o Deng Xiaoping, né, e quando o Deng Xiaoping assume a China, até 1978 as coisas estavam tranquilas, mas né, depois disso o Deng Xiaoping começou a fazer igual o Nikita Khrushchev, né? Ele começou o que o Nikita Khrushchev fez, né? Desinstalinizar a União Soviética, só que o Deng Xiaoping começou a desmaoizar a União Soviética, enfim, né? Palavra meio complicada. E lógico, né, que depois disso ele começou a fazer reformas no mercado, abriu mais a China, enfim, diversas outras coisas que em 1989 acabou resultando no protesto da Praça da Paz Celestial, ou então no massacre da Praça da Paz Celestial, pois as pessoas pensaram, né, que a China ia se abrindo e ia ter democracia e liberdade de expressão. E tanto é, né, que atualmente, né, existem alguns microgrupos aí maoístas que a polícia chinesa dá cabo ou então acaba prendendo, e também muitos desses maoístas, né, acabam chamando o governo aí do Xi Jinping de revisionista, capitalista, que literalmente amassou o legado do Mao Tse Tung, jogou no chão e ainda pisou. Então, né, dá pra ver que ainda assim existem aí alguns probleminhas, tipo, não tão relevantes, né, de chineses maoístas, principalmente aí os mais idosos. Mas enfim, vamos retornar, dado esse breve contexto, retornaremos aí a 1976, quando o Mao Tse Tung vem a falecer. Beleza, quando o Mao Tse Tung vem a falecer, o Deng Xiaoping ele passa a assumir, só que em 1978, né, quando ele começa a tirar a imagem do Mao Tse Tung da China para tentar desmaoizar o país, vamos supor que muitas das pessoas, né, tipo, os fanáticos aí pelo Mao Tse Tung, acabem vendo isso daí como uma ofensa ao legado do Mao Tse Tung, ou então, né, como uma heresia. Como assim vai tirar a imagem do Mao Tse Tung, o cara que fez 1000 coisas aí pela gente? Então, a partir de 1978, né, essas reformas aí começam a ficar impopulares,
Mas o Deng Xiaoping, então, ele é o grande líder da China naquela época, então ele pode mandar literalmente a polícia sentar a cacetada aí nos manifestantes maoístas. E com isso o governo dele pode acabar gerando mais impopularidade do que popularidade. E com isso as pessoas, né, vão tipo falar assim, pera aí, o Mao Tse Tung não fazia isso, pipipi, popopó. Detalhe, fazia também, viu? Mas enfim, né? Então, muitas das pessoas podem começar a comprar a briga aí dos maoístas, vendo que o Deng está se abrindo para o Ocidente e o Mao Tse Tung era contra isso e coisas do gênero, principalmente em dialogar com a União Soviética. Então, né, os maoístas podem começar a revidar, a fazer protestos, né, e muitos dos policiais ou então alguns soldados, né, do tempo do Mao Tse Tung pode pensar, mano, por que eu estou trabalhando para um revisionista? Por que eu estou servindo a ele? Então, os soldados também, alguma parcela dos soldados da China podem aderir à causa maoísta também, sem contar, né, que outros soldados mais novos que vieram depois, durante o governo do Deng Xiaoping com uma outra cabeça podem tipo ter um choque de ideias com esses soldados mais novos, mais antigos, aliás. Então os soldados mais antigos, eles, né, provavelmente vão tentar acabar brigando aí com soldados mais novos, e eu acredito que não iria gerar uma nova guerra civil chinesa, mas talvez uma série de incidentes que poderia acabar resultando em alguns conflitos pontuais, né? Mas conflitos pontuais que tipo seriam conflitos em larga escala, não seria tipo conflitos pontuais, tipo 1-2 horas, não, provavelmente 2 dias, 3 dias, 1 semana, 3 semanas, enfim. E lógico que com baixas e baixas, né? Eu acredito, né, que o Deng Xiaoping ia começar a fazer uma limpa, né? Tipo, ia tentar começar a fazer uma limpa nas pessoas, tipo, você tem um quadro do Mao Tse Tung, é maoísta, vai tomar borrachada. Então, com isso, né, principalmente as pessoas aí da cidade natal do Mao Tse Tung podem usar daquilo, né, como uma capital da resistência maoísta, vamos fazer assim. Então, provavelmente a cidade que o Mao Tse Tung nasceu, o estado, a província, poderia acabar virando tipo um point maoísta, né, tipo onde todos os maoístas se encontrariam. E aí sim eles tentariam derrubar o governo do Deng Xiaoping. Então, já adiantando um pouquinho aí para 1985, por aí, nessa data mais ou menos, né? Ok, os maoístas eles provavelmente estariam perto aí de derrubar o governo do Deng Xiaoping. Enquanto isso, né, Taiwan estaria olhando comendo pipoca, a União Soviética estaria meio alarmado, e os Estados Unidos também, porque o que poderia acontecer com esse governo maoísta? Então eu acredito que talvez, né, o governo americano poderia tentar, né, dialogar ali com o Deng Xiaoping para saber o que está acontecendo. Os Estados Unidos iriam ajudar? Não, mas talvez dariam um toque ou outro ali através de um serviço de inteligência, espionagem. A União Soviética, eu acredito que para a União Soviética tanto faz, tanto fez. Afinal, se a China está em um conflito interno, é menos um conflito externo para a União Soviética resolver, menos uma ameaça contra a União Soviética, né? Então, e a União Soviética pode até tipo ir para o lado dos maoístas, vendo, né, que o Deng Xiaoping abriu a China e fez coisas do gênero, e afinal a União Soviética e a China também já não se bicavam, então o que a China fizesse para se prejudicar, a União Soviética ia assistir dando risada, comendo pipoca. Então, só que beleza, em 1985 ali os maoístas já estão para tomar o poder, e a partir de 1987 eles acabam tomando o poder, e eles acabam retirando aquela bandeira das 5 estrelas,
e voltam com a bandeira inicial, né, que o Mao Tse-tung basicamente que o Mao Tse-tung fez aí durante o início da Guerra Civil Chinesa, que é essa bandeira aí que vocês estão vendo aí na tela. Então, a partir desse momento, beleza, chegando em 1987, a China se fechou. A China se fechou para o mundo, ela literalmente se fechou. Todos os países, embaixadas, foram todos convidados a se retirar, até mesmo os países aliados entre aspas, né, como a União Soviética, o Vietnã, talvez a Coreia do Norte poderia ficar, talvez. Beleza, mas a partir de 1989 como é que ficaria, uma vez que a União Soviética estava para cair? Então tá. O que aconteceu em 1989 na Praça da Paz Celestial? Pois é, ninguém sabe o que aconteceu em 1989 na Praça da Paz Celestial porque não aconteceu nada. Não, brincadeira, aconteceu muita coisa. Mas eu acredito que nesse tempo, eu acredito que poderia sim ter algum tipo de comemoração na Praça da Paz Celestial, né? Tipo, comemorando a volta de uma China maoísta, em vez de ter uma pancadaria, pois a pancadaria já teria se resolvido. Então, a partir desse momento, os chineses eles mudariam o governo, deixariam de falar com diversos países e também não iriam mais reconhecer Israel, né? Não iriam reconhecer Israel, não iriam reconhecer a Alemanha unificada, eles não iriam reconhecer a Coreia do Sul. Então, a partir dos anos 90, né, a China iria basicamente se reformar e tirar tudo que ela considerava revisionismo, né, criado no governo do Deng Xiaoping, e que foi e as coisas, né, que foram sendo feitas durante esse tempo, até a China se nomear como República Maoísta da China, por que não? Em vez de República Popular da China, República Maoísta da China, deixando bem claro qual é a ideologia. E com isso os chineses poderiam tentar, né, fazer uma espécie de uma revolução cultural, uma segunda revolução cultural, né, que não sei quanto tempo iria durar, mas qual seria o motivo dessa nova revolução cultural? Seria, novamente, tirar todos os outros cargos administrativos que o Deng Xiaoping colocou no poder e substituir eles aí por governos mais com ideologias maoístas. E bem, como a China iria voltar aos pensamentos do que o Mao Tse-tung ainda tinha, então a China iria acabar regredindo. Sim, a China iria acabar regredindo. E com isso a China novamente iria se isolar do mundo. Então eles iriam romper relações com diversos países. Já nos anos 90, com a queda da União Soviética e com a abertura com a República da Rússia, República Federativa da Rússia, enfim, com a Rússia em geral, né, eles não acredito que eles falariam com a Rússia, uma vez, né, que eles iriam manter aquele pensamento de que o que não for comunismo não é para mim. Então, querendo ou não, né, o Boris Yeltsin tem isso, tem aquilo, os militares da Rússia tem isso, tem aquilo, Putin é ex-KGB, tá, mas na bandeira não tá foice um martelo, então para eles não seria válido. Já o Vietnã, eles até poderiam tentar conversar com o Vietnã um pouco, mas também teriam problemas de fronteira com o Vietnã, pois, né, os maoístas iam chamar o Vietnã de socialismo revisionista, ou então socialismo... Eles iam chamar os vietnamitas aí de revisionistas, né, por negociar com o Ocidente, principalmente aí com os países da União Europeia, com os Estados Unidos. Então a China talvez até poderia, de certa forma, acabar rompendo certas relações aí com Taiwan, né, ter relações mais estreitas e não ser amigos, ter encontros só pontuais. Não acredito, né, que seria um país fraco militarmente falando, muito pelo contrário, eu acredito que seria um país extremamente hostil na questão
principalmente na questão envolvendo Taiwan, né? Então, querendo ou não, uma China maoísta seria de certa forma ali um problema, uma pedra no sapato dos Estados Unidos e na questão principalmente de Taiwan. Então, os americanos e os taiwaneses iam estar sempre preparados ali, né? Mas não vamos colocar que eles invadiram Taiwan. Então, com isso os chineses, eles basicamente iriam, tipo, perseguir outras pessoas também, como, por exemplo, os religiosos, uma vez que Mao Tse-tung era ateu e provavelmente o governo ali seria ateu. Então, não acredito que iriam existir religiões. Talvez o confucionismo, por ser um negócio 100% chinês, e ser tipo e Confúcio meio que não ser um deus, né? Tipo, não ser um deus literalmente falando. Confúcio, ele realmente, tipo, como eu posso falar sem denigrar a religião, Confúcio, ele literalmente é um modo de pensar, tá? Ele não é uma divindade, isso, melhor falando. Confúcio não é uma divindade. Então, ele talvez poderia ficar, né? Assim como manter um pouco das raízes da China, mas o confucionismo também seria diluído ali na filosofia maoísta. Então, né, eu acredito que católicos, muçulmanos, judeus, taoístas, budistas, cada um aí com suas religiões tradicionais aí dos seus lugares, né, tipo do sul da China, os Miao, os Hui. Então, tipo assim, acredito que seria basicamente, literalmente, um país ateu. Xangai não seria, né? Já estou meio que falando aí de um modo total. Eu sei que eu acabei esquecendo de falar como seria atualmente, mas atualmente seria assim, tá? Xangai não seria um cartão de visita, não teria diversos prédios, não é que não teria diversos prédios, tá? Mas não teria diversos prédios luminosos, não seria uma cidade, um ponto turístico, até porque a China provavelmente seria um país fechado, mas poderia até mesmo receber visitas, mas seria um negócio muito mais restrito. Então, tipo assim, quer visitar uma estátua de Lubu, do Xiao Rudan, Cao Cao, beleza, pode visitar, mas vai ter um guia. Xangai não vai ser uma cidade modelo como é atualmente. Não. Então, muitas coisas iriam mudar assim. Não acho que a China seria basicamente uma Coreia do Norte. Eu acredito que eles teriam talvez um pouco mais de investimento, justamente, né, por ter mais terras, então mais plantação, mão de obra, minérios. Então eles poderiam explorar um pouco mais. Não acho que a China seria autossuficiente. Uma hora ela iria colapsar de novo, né, igual colapsou com Mao Tse-tung. Mas eu acredito que em vez de ter tipo um Deng Xiaoping com uma inspiração de um Nikita Khrushchev, né, justamente, né, para seguir de inspiração uma desinstalinização, eu acredito que dessa vez não ia ter, uma vez, né, que eles também talvez não teriam relações aí com a Rússia. Então, até mesmo esse conflito aí da Ucrânia poderia entrar na jogada, uma vez que para que eles iriam apoiar a Rússia, sendo que eles não são tipo maoístas. Eles até poderiam apoiar grupos maoístas na Índia, sim. Então a própria China poderia acabar financiando aí alguns grupos maoístas que tem na China, que tem no Nepal, que tem no Butão, sim, por incrível que pareça. E também talvez ali no Sudeste Asiático, né, nas Filipinas, por exemplo. Então, tipo assim, acredito que a partir desse momento a China ia ser um país meio perigoso, tipo de sustentar guerrilha, de sustentar grupo paramilitar, de sustentar milícia, contanto que todos eles sejam envolvidos aí de alguma forma direta aí com o maoísmo. Beleza? E lógico, né, que fazendo isso a China ia tomar sanções econômicas e isso entra naquele assunto que eu falei, que ela poderia acabar colapsando novamente e talvez, quem sabe, por que não, trincando e talvez até tendo
diversas outras tretas, né? Porque conforme o tempo fosse passando, as pessoas fossem tendo ideias novas, elas fossem chamadas aí de revisionistas e, né, tomando borrachada. Beleza? Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado dessa teoria. Por favor, comentem aí o que vocês acharam dessa teoria, o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Eu estou deixando a thumb aí, né, para quem quiser usar. Por favor, só não se esqueça, né, de dar aquele crédito, beleza? Mas enfim, não se esqueça, né, de curtir, compartilhar, se inscrever. Me segue lá no Insta, me segue lá no Twitter e nas minhas outras redes sociais. Eu estou deixando aqui na descrição. Não se esqueça de ver os vídeos do card de descrição também. E passa esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua, com uma pessoa se identifica e fala assim, mano, já parou para pensar, e se a China fosse maoísta? Se os chineses maoístas dessem cabo aí do Deng Xiaoping e voltassem aí com o mesmo pensamento do Mao Tse Tung? Sério, mano? Sério, cara? Era tipo se a Rússia ainda fosse stalinista? Que tal, hein? Oh, interessante, hein? Aí você vai lá e passa essa teoria para um amigo seu, para uma amiga sua, como a pessoa se identifica. Beleza? Mas enfim, né? Falou. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, né, de curtir, compartilhar, se inscrever. Veja os vídeos do card de descrição. Tranquilo? Enfim, falou e fui.